Vou falar em pé. Professora é acostumada a falar em pé. Bem, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Preciso de energia, porque hoje as notícias não serão as melhores. Então, assim, a gente precisa de energia positiva para ver se passa ali, atravessa ali, chega ali alguma luz para melhorar, já que estão discutindo a reforma agora, certo? Eu atrapalho seu andar, né, por causa da câmera. Agora que eu pensei. Não? Então tá. Bem, quero agradecer inicialmente o convite do Síndico Itamaraty. Excelente iniciativa. Faço na pessoa da Eliana, que eu sei que foi a mentora quando assisti uma palestra minha lá no Foracate, nisso. Também nas pessoas do presidente Fernando, da vice-presidente Camila. Uma alegria estar aqui. Como foi dito, eu atuo nessa área previdenciária há 15 anos e é minha especialidade também profissional e dou aula nessa área, o que me forçou a ter que aprender a falar fácil direito previdenciário para os meninos de graduação. Então, eu vou tentar aqui sair um pouco desses termos técnicos para a gente conseguir efetivamente entender o que impacta o servidor. Na verdade, essa reforma ela é muito ampla. Ela veio de uma forma muito ambiciosa. A do governo Temer já era ambiciosa, mas essa trouxe um mecanismo mais sofisticado que eu nunca havia visto antes. Qual foi esse mecanismo? Desconstitucionalizar os direitos. Então, ela desconstitucionaliza e joga para uma lei futura complementar, a qual a gente não sabe ainda o texto. Então, a verdadeira reforma talvez nem seja agora. Mas, se a gente deixa desconstitucionalizar, é questão de tempo, já já nós teremos outra reforma. E esse é um mecanismo inteligente, né? Vocês vão parar para ver, porque todos nós sabemos que uma emenda constitucional tem todo um quórum qualificado, uma dificuldade maior para aprovação, e, na medida em que teremos esses temas hoje em status constitucional em lei complementar, novas discussões e alterações serão facilitadas. Então, essa é uma novidade dessa PEC 6, que nenhuma outra tinha tentado fazer. Certo? Bem, ela é muito ampla. Como eu disse, ela não fala só de previdência, ela também trata de assistência, vocês já devem ter acompanhado aí na mídia, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Ela mexe em alguns aspectos tributários, então, ela veio envolvendo vários temas e, mais uma vez, o servidor público é chamado a pagar uma conta. E aí, então, hoje eu fiz uma apresentação específica para as situações dos servidores, até porque, para a gente ver tudo, demoraria aqui horas, certo? Mas, se vocês depois quiserem saber algum outro ponto, eu estou à disposição. Então, primeiro, antes da gente entrar nas mudanças especificamente, esse é o pano de fundo para a reforma. No caso, num argumento de crise, né, fiscal, a necessidade de um ajuste fiscal, e a previdência como alto custo, uma alta despesa, surge, então, a discussão, e aqui essa reforma vem num viés muito econômico. Eu tenho uma sensação que eles pegaram uma planilha do Excel e foram alterando, aqui eu economizo tanto, aqui eu economizo tanto, porque ela tem um viés econômico muito forte. Até aí, tudo bem. Acho que é importante a gente procurar um equilíbrio financeiro e atuarial, até porque isso é uma diretriz constitucional. Eu, como previdenciarista, nunca poderia dizer que isso não deve ser buscado. Até aí, tudo bem. Acho que é importante. E a visão que se tem é, ora, se a previdência hoje é um custo elevado, e o Brasil ainda é um país jovem, sim, nós somos um país jovem, nós estamos no chamado bônus demográfico.
a nossa pirâmide, aquela piramidezinha que vai no jornal, eles invertem, falam, daqui a uns anos vai inverter e tal. Isso ainda não é a situação brasileira, né, que nós já temos em vários países europeus, etc. Ainda não é. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem que fazer mudanças? Não. Temos que fazer mudanças, porque há uma tendência mundial no envelhecimento da população. Então, se hoje já representa um gasto elevado, a tendência é que isso possa, em algum momento, ficar descontrolado. Então, essa é uma razão econômica aí para a gente poder tentar adequar essas regras. Bem, então, o que acontece? A gente tem aqui essa visão. Aí tem a discussão do déficit, já devem ter visto, né? Se tem ou não tem déficit. Você já compara essa discussão? Né? Eu não vou entrar nisso hoje, no dia de discutir isso, mas depende de como você vê os números. Na verdade, o governo afirma que tem um déficit, não é? Vários especialistas dizem que não há déficit, e aí depende de como você vê os números. Por quê? Porque a Constituição ela criou um orçamento da Seguridade Social, que é uma política pública que engloba saúde, assistência e previdência. Por que essas três coisas juntas? O que tem a ver? O que vocês acham? Colocar numa mesma política pública de seguridade social. Seguridade poderia ter sido traduzido como segurança social. Então, seria segurança social. Tem um capítulo na Constituição da ordem social. Aí vem a seguridade social como instrumento para alcançar a ordem social. Aí cria-se o tripé. Saúde, assistência e previdência. O que tem a ver colocar essas três pastas dentro dessa política pública macro, seguridade social? Não há uma compreensão disso por grande parte das pessoas. Então, o que acontece? Na verdade, a política de seguridade social é uma política de proteção de risco. Que risco? Os riscos sociais. Faz parte da existência humana, é inerente à existência humana, as situações de risco. A morte, não é? A invalidez, o acidente, a idade avançada. Até situações afortunadas, como a maternidade, elas, por causarem temporariamente a incapacidade para o trabalho da trabalhadora, certo? Então, o direito previdenciário, ele, no primeiro momento, ele era restrito à proteção dos trabalhadores, depois se amplia para a seguridade, no sentido de que todo cidadão deve estar protegido dos riscos. É política de proteção de riscos. E aí, o que a Constituição fez? Ela criou esse sistema de seguridade social, saúde, assistência e previdência. Qual é a lógica? Na teoria, viu, gente? Não é para rir, não. Na teoria, porque a teoria é linda, é assim. Eu garanto saúde pública para a minha população, certo? Com saúde pública, eu estou prevenindo riscos, tem lá campanha de vacinação, etc., etc., e estou remediando quando ele ocorre, hospitais públicos, etc. Com saúde, minha população trabalha. Trabalhando, eu obrigo ela a contribuir para uma previdência. Por que o Estado teve que obrigar a gente a contribuir? Porque, via de regra, nós não somos previdentes. Na média da população, a gente não fica pensando, meu Deus, daqui a 40 anos eu vou estar velhinho, então não fica pensando nisso. A gente, quando consegue economizar, o que a gente faz? Gasta com as coisas da vida, né? Então, por muitos anos, o Estado não estava nem aí. Cada um que criasse sua proteção. Tanto é que a previdência privada ela surge antes da pública. Mas quando isso virava um problema social para o Estado, porque as pessoas chegavam, o risco ele ocorre, o Estado percebeu que ele precisava ter uma política pública obrigatória. Eu estou reforçando isso porque lá na frente a gente vai ter que discutir a capitalização, tá? Então, vai ser depois para a gente juntar. E aí, então, como nós não somos previdentes, o que o Estado faz? Garante saúde, que saúde minha população trabalha. Trabalhando, eu obrigo ela a contribuir para quando ela não puder trabalhar, certo? Seja por alguma situação temporária ou definitiva, ou idade avançada, ou invalidez, etc. E aqueles que não conseguem trabalhar, alguém que tem uma deficiência, ou que eu não quero que trabalhe, crianças, etc., que esteja no estado de miserabilidade, e se é oferido por renda per capita, eu tenho assistência social. Então, nesse tripé, em tese, ninguém passava fome no país. Olha que linda a teoria.
certo? Porque essa política de seguridade social atingiria ali, de uma forma ou de outra, você está na Previdência, você está na assistência, e ali você teria essa proteção. Então, foi isso que foi idealizado. E aí o Constituinte foi tão inteligente que ele falou assim, isso aqui vai custar. Isso é caro. Então, eu vou criar um orçamento. Então, tem o orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento de empresas públicas. Né? São 3 orçamentos. E esse orçamento da Seguridade Social, eles criaram na própria Constituição várias fontes de financiamento, que é o artigo 195. Então, além da contribuição tradicional da folha, o empregado, o empregador, previdenciário, botou o empregador para contribuir no faturamento, que é COFINS, PIS, PASEP, no lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, importação, concurso de prognósticos. Eu até brinco com meus alunos agora, falo assim, ó, que vocês jogarem na Mega Sena, tem hoje, né, milionário? E perderem, não fiquem tristes, vocês ajudaram a Seguridade Social. Então, foi feita uma diversidade, porque também na diversidade de fontes você diminui risco, sim ou não? Certo? Se eu lá em casa tenho, eu trabalho, meu marido trabalha, eu tenho um aluguel e um dinheiro aplicado, 4 fontes. Exemplo 2, só eu trabalho. Se eu perder meu emprego, meu risco é maior na segunda. Então, foi arquitetado um modelo muito inteligente. E essa Seguridade Social, quando você pega tudo que é arrecadado do Brasil para essa Seguridade e o que efetivamente é gasto, saúde, assistência e previdência, reiteradamente, durante anos e anos e anos, dava superávit. Certo? Neste último ano deu déficit, por conta dessa imensa crise que a gente está. Né? Nós temos com alto desemprego, diminui a arrecadação da folha, do empregador, em todas as rubricas. Tá, então, por que eu estou falando isso? Porque essa discussão do déficit passa por essa análise. Então, quando a gente pega o que é gasto, tudo que foi constitucionalmente definido para ir para esse orçamento, e o que imagina uma panela, essa panela é o orçamento da Seguridade Social, ela tem que dar conta de 3 pratos. Saúde, assistência e previdência. Quando você pega o que tem na panela e o que foi gasto em cada prato, sobra na panela. Tanto sobra que o governo reiteradamente faz a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Por quê? Porque a contribuição social, que é essa que vai para essa panela, ela no direito tributário, a gente chama que ela tem destinação específica. Ela obrigatoriamente tem que, para atender essa finalidade, diferente de um imposto, por exemplo, que a gente não tem uma destinação específica. Então, como o governo fica amarrado, ele então cria a DRU, isso aí tem anos e anos, para poder pegar esse dinheiro que era para a área social para ele gastar em outras finalidades. Então, a discussão do déficit não tem déficit, qual é? Que quando você pega essa análise constitucional, não daria déficit. Dá superávit, até que o governo desvia. Ah, Thaís, então por que dá déficit? Porque o governo ele usa a análise somente das contribuições previdenciárias estrito sensu. O que aconteceu? Criaram o artigo 250 da Constituição, criando um fundo previdenciário, que foi uma ótima ideia. Vamos criar um fundo previdenciário, já que sobra? Vamos criar para quando faltar. E repor o dinheiro que gastaram para construir Brasília, tantas coisas que gastaram dinheiro da Previdência. Beleza. Aí, a lei complementar 101 vem e fala assim, olha, contribuição da folha, empregado, empregador, obrigatoriamente tem que ir para pagar benefício previdenciário. Aí a gente pensou, beleza, vai fugir da DRU lá em cima, né? Não vão poder desviar. Aí, na prática, o governo só considera essas 2 rubricas. Então, é como se fosse assim, é como se o governo dissesse que na panela eu só posso pegar 2 conchas. E aí falta. Certo? Então, quando as pessoas falam assim, vamos separar a assistência da Previdência, porque é um absurdo eu ficar pagando dos outros. Na verdade, é a Previdência que se dá bem de estar na mesma panela. E vocês? Vocês não estão aí. Tudo isso que eu falei, vocês não estão. Vocês estão no orçamento fiscal. E aí acontece esse terceiro ponto aqui, ó. Desigualdade nas regras do regime geral e regime próprio. O que aconteceu? Os servidores, por muitos anos, não tinham um modelo previdenciário. O pagamento da aposentadoria de vocês era uma despesa administrativa, assim como os militares, que é o que a gente está discutindo agora. Então, o governo tinha lá o pagamento do servidor ativo e inativo. Havia lá atrás, começou a ter contribuição para a pensão, então, mas não tinha uma contribuição para a aposentadoria. Certo? E aí, dentro da ótica do direito administrativo, entenderam por bem que o servidor público, para administrar a coisa pública, precisava ter certas garantias jurídicas
para que ele pudesse exercer sua atividade com isenção, tranquilidade, sem medo dos mandos e desmandos do político de plantão. Então, foi criada a figura da estabilidade no emprego para o servidor, porque os políticos passam, o servidor fica. E foi criada a figura da integralidade, que era o direito à garantia jurídica dele aposentar com a última remuneração. Olha, pode ficar tranquilo, que você não vai ser prejudicado na sua aposentadoria por estar exercendo sua atividade com imparcialidade, ou seja, nenhum político que estiver passando aqui vai interferir nisso. Então, eram direitos administrativos. O que acontece? Em 1993, a emenda 3 vem e fala, olha, a partir de agora, os servidores da União vão ter que começar a contribuir. O modelo vira contributivo. E, mais especificamente, a emenda 20 de 98 traz essa obrigatoriedade para todos os estados, então todos os servidores, e vem com a Lei 9717 regulamentando isso aí. Quando esse modelo vira contributivo, a integralidade destoa. Por quê? Porque, atuarialmente, eu não recebo a vida inteira a minha última remuneração. Por isso que, sucessivamente, vieram reformas, retirando e reduzindo o patamar protetivo dos servidores. Porque houve uma mudança desse paradigma. E aí, então, essas desigualdades das regras do regime geral e regime próprio, que, em grande medida, já foram. Um servidor público que entrar hoje na União, ele já vai contribuir até o teto do INSS e já vai aposentar até o teto do INSS. Mas existem regras de transição que têm um custo. E é esse custo que nenhum governo quer pagar. E aí, o que eles ficam jogando na televisão? Não é uma reforma que vai atingir os pobres, só vai combater privilégios. Quem são os privilegiados? Sendo que eles falam na televisão que vocês contribuem sobre tudo? Não. E que lá na INSS é só até o teto? Não é? Então, o que está acontecendo? Uma geração está pagando para trás e para frente. Para trás, porque não era contributivo, certo? Não tinha contribuição e direitos assegurados. E para frente, por quê? Porque, sendo um modelo de repartição, uma geração sustenta a outra, certo? Vocês estão trabalhando, o que está contribuindo está pagando quem está aposentado. Quando o governo chega e fala, a partir de agora eu terei um regime de previdência complementar para os novos, ele está querendo dizer o seguinte, eu protegia isso, que é a integralidade, depois eu estou protegendo média sobre tudo, que a emenda 41, a regra virou média, só que sobre tudo, que vocês contribuem, não é isso? E aí, em 2013, cria o FUNPRESP, e ali os novos dali vão ser o quê? Média até o teto. Então, o governo fala, eu só vou te proteger até aqui. Só que, quando ele faz isso, ele está abrindo mão da contribuição que esses servidores estariam fazendo sobre tudo, sim ou não? Sim. Qual é a dúvida que isso vai dar déficit? Qual é? Isso chama custo da transição. Se eu mudei o paradigma, essa curva, esse déficit vai ocorrer até 2048, ele começa a inverter. Que é quando eu vou começar a ter servidor ativo e inativo, todo mundo no teto do INSS. E essa conta é que eles vão ficar martelando ano após ano. Servidores, são servidores, são servidores. É o déficit, é o déficit, é o déficit. Só que ele optou em mudar. Ele abriu mão de uma diferença, foi ou não foi? Ele que também está optando em reduzir o Estado. Certo ou errado? Mas tem as suas consequências atuariais de forma previdenciária. Porque eu tenho que ter um quantitativo que dê conta de pagar, né, ativos e inativos. Então, eles ficam usando esse argumento do regime próprio e dos regimes gerais, né, dos dois regimes, mas, na verdade, o buraco é mais embaixo. Na verdade, vocês já tiveram a reforma de vocês. O que tem é a transição. E vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. Quando vocês, nas últimas negociações, nas emendas constitucionais, abriram mão da integralidade para poder vir a média, certo? E foram criadas regras de transição, que é a Emenda Constitucional 41 e a Emenda Constitucional 47. A Emenda 41, que entrou antes de 2003, se tiver lá requisitos mais rígidos, a gente já vai falar nisso, conseguem dar paridade e integralidade. E a Emenda Constitucional 47, que é a Fórmula 85-95, para quem entrou antes de 98, também sobre critérios mais rígidos.
Na época, qual foi a moeda de troca para essas regras de transição continuarem, né? Ainda ter essa possibilidade? Foi a criação da contribuição dos inativos. O servidor público, diferentemente no regime geral, ele aposenta e continua contribuindo do que passa do teto. Esse foi o preço para custear essas regras de transição. E vocês estão esquecendo de ir atrás disso. E aí, quanto que isso custa? Está pagando, não está pagando? Tem déficit mesmo? Então, a discussão ela fica muito rasa. É que nem falar assim, Thaís, você é a favor ou contra a reforma? Essa é uma pergunta simples para uma resposta complexa. Eu sou a favor de uma reforma, mas não essa. A reforma que tem que ter, a principal, que é onde há a maior economia dos 1 trilhão a 750, é a criação da idade mínima no regime geral. Vocês tiveram já há 20 anos atrás, 55 e 60. Por um voto, não passou no regime geral. Parece que o deputado errou, é uma lenda urbana isso aí. E aí, lá não tem. Então, lá me possibilita, uma pessoa começou a trabalhar, o brasileiro começa cedo, né? Começou lá com 18, uma mulher com 48 pode aposentar. Isso, atualmente, como nós estamos vivendo mais e tendo menos filhos, gera um impacto. Só que essa idade mínima, eles deveriam fazer o cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? É o cálculo do risco. Qual é o número que a gente tem que achar, gente, para achar a idade mínima? O que vocês acham? Qual é o dado que a gente precisa? A gente fala expectativa de vida, né? Não é só ele. Eu tenho que descobrir, olha o dado que eu tenho que descobrir. Qual é a idade média que o brasileiro se incapacita para o trabalho pela idade? Eu pego Norte, Sul, Nordeste, trabalho braçal, intelectual, acho esse número. Ok? Só que o departamento de atuária do governo federal foi extinto no governo Collor. Não existem dados atuariais. Então, quando chega e fala que a idade mínima é 65 e 62, é chute. Porque se a gente fosse pegar até os parâmetros internacionais, a OCDE traz que deveria ali ter uma aposentadoria que pagasse 16 anos. Né? Ali é o que eles consideram razoável. Se a nossa expectativa de vida hoje é 76 anos, menos 16, então a idade mínima seria 60. Então, o que eu estou questionando vocês? Porque eu, como cientista da área, não tenho como defender se eu não tenho os dados. Pode até ser que seja mais, 67, 68, mas cadê? Então, o que a gente critica nessa reforma, e a gente pediu esse cálculo atuarial, o governo disse que ia apresentar, até agora não apresentou. Ele traz dados? Traz. Dados econômicos. Tanto que vai economizar, qual o impacto vai acontecer se não reformar, se não mudar. Isso tem. Porque, como disse vocês, o viés financeiro é forte, mas não tem o viés do risco. Se eu estou falando para vocês que Seguridade Social e Previdência, porque os servidores também, agora vocês são Previdência, é análise de risco, como é que eu não tenho análise do risco? Servidor público até tem mais informações, porque o TCU faz análise, etc., etc. E o do TCU, a análise do TCU diz que está controlado o servidor público. É coisa de tempo mesmo para ir regularizando. A tendência é diminuindo o déficit por conta dessas mudanças, desses pactos de gerações aí, dessas mudanças. E a economia que é feita em relação ao servidor público, que é o principal argumento do governo para passar a reforma, é isso aqui, ó. Porque o que o governo não está falando é que essa reforma atinge o pobre. Vai atingir vocês? Se passar, vai. Mas vai atingir o pobre. Eu fiz um cálculo na sala de aula esses dias, um trabalhador que hoje ganha R$3.000, e ele se aposentasse por idade, por exemplo... Não, vou dar aposentadoria por invalidez, porque invalidez a gente não escolhe ficar inválido, né? Acontece, faz parte da vida. Ele iria aposentar com R$2.100. Com a reforma, baixa para R$1.080. Isso não é atingir o pobre? Então, acho que a gente tem que ser sincero. Olha, é isso. Você vai atingir todo mundo vai dar sua parcela de contribuição, mas não jogar a culpa de um lado sem fazer essa análise detalhada, ok? Bem, então, vocês ali
tem regras específicas, porque vocês vieram do direito administrativo. E essa mudança de paradigma da premiação para o sistema contributivo, ou seja, a aposentadoria deixa de ser um prêmio por você ter se dedicado a vida inteira à causa pública e passa a ser uma retribuição daquilo que você contribuiu, né? E agora é limitada ao teto. Nós temos sucessivas reformas previdenciárias da integralidade ao teto. E aí, agora, com tendências aí a mudanças futuras, que seria aqui capitalização, entre outras possibilidades. Bem, pontos relevantes, já falei, é uma reforma que desconstitucionaliza direitos. Então, diz que uma lei complementar futura vai falar sobre a organização e funcionamento do regime próprio, os benefícios, os requisitos, modelo de financiamento, arrecadação, aplicação, utilização, fiscalização dos recursos, definição de instituição e extinção do regime próprio. Se quiser, pode extinguir também, que nada que impeça. Aí vocês caem tudo para o regime geral. Alíquotas de contribuições, etc. Tudo isso aqui pode ser alterado pela lei complementar. E aí, na redação, porque hoje a PEC ela já passou na CCJ, certo? O que a gente fez na CCJ? Nós juntamos vários advogados especialistas em direito previdenciário, vários institutos, e fizemos um estudo conjunto sobre a constitucionalidade da PEC. Só quando você abre são as inconstitucionalidades, né? Porque senão eles nem abrem. Aí, a gente já conseguiu tirar algumas coisinhas. Normalmente, CCJ, a gente não consegue tirar nada, né? Já conseguimos. O que alterou foi um trabalho conjunto, lógico que teve toda a parte política que a gente não faz, mas a gente deu subsídio. A PEC ela falava o seguinte, que vai ser a lei complementar de iniciativa sempre do Poder Executivo. A gente chegou para os deputados. Vocês têm certeza que vocês querem abrir mão dessa competência? Aí feriu, né? Aí o crente... Eles não estão, tá, então a gente vai tirar a desconstitucionalização. Toda felizinha. Não, sabe o que eles fizeram? Tiraram só o da iniciativa do Poder Executivo. Certo? Então, agora vai ser a lei complementar futura. A CCJ tirou a exclusividade. E aí, o que ela faz? Desconstitucionaliza direitos e constitucionaliza obrigações. Legal, né? E aí, o que ela faz? Autoriza a progressão de contribuições ordinárias e extraordinárias a serem cobradas dos servidores públicos e também dos aposentados e pensionistas. Criação de um sistema obrigatório de capitalização individual, mais para frente eu vou falar sobre isso. Amplia a vedação de acumulação de proventos, bota tudo isso na Constituição, que não estava, e inclui a figura da readaptação no texto constitucional, que antes estava na lei infraconstitucional. Bem, aqui também algumas mudanças. Alteração da competência da Justiça Federal. Hoje, a Justiça Federal ela tem a competência, né, matéria previdenciária, mas as ações acidentárias, historicamente, ficam nas comarcas locais, e até porque nós temos 10 mil varas em contraposição à federal, que tem 998, eu acho. Então, eles estão querendo tirar, botar tudo na Justiça Federal, que já é super difícil, já é super lenta, e acidente do trabalho a gente tem que ter uma celeridade. E aqui eles tiravam o foro universal do Distrito Federal. A gente conseguiu mudar isso na CCJ, porque ia ser muito ruim, porque principalmente as ações coletivas, ia ter que estar entrando em cada canto, no foro do servidor, ia tirar aqui o foro universal. A gente conseguiu mudar isso na CCJ. E aqui, olha que interessante, gente. Olha isso. Restrição do Poder Judiciário. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio. Ou seja, eles vão fazer tudo, e depois a gente vai questionar na Justiça as incondicionalidades. Vocês não vão poder falar. Juízes não vão poder falar só se eles provarem que tem o tal da fonte de custeio, que são as informações super controversas. Aqui há várias argumentações, que isso aqui era inconstitucional, né? Não sei se isso vai ficar, mas é algo que alerta principalmente o sindicato nas brigas aí que a gente tem, porque acaba que é o judiciário que faz essa análise do que, né, de repente excedeu ali. Sim. Mas aqui foi assim, pontual. Foi assim, vamos ver se... Porque isso aqui... Eu faço muito servidor público nos tribunais.
Aí eu vou no STJ, vou no STF, discutir uma situação de vocês lá, de servidor. Chega eu lá, o direito, lei tal, artigo tal, Constituição. Aí o outro lado chega, sabe como? A União e o INSS. Planilha de déficit. Isso aqui, se passar essa tese da doutora Thaís, olha o déficit atuarial. Olha o déficit atuarial. Então, a gente tem tido essa discussão muito econômica no judiciário. Tá? Bem, e limitação dos proventos. Olha aqui, muita atenção. Embora eles tenham mantido o salário mínimo como patamar, tiraram da pensão. Tá? Vamos ver as regras? Vamos começar por aposentadoria por invalidez. A gente esquece que isso pode acontecer. A gente só pensa, né, que, Deus quiser, vai dar tudo certo. Lá na frente, a gente vai aposentar, mas faz parte da vida. Aqui é um risco protegido pelo sistema. Bem, eles mudam o nome, aposentadoria por incapacidade permanente, em vez de aposentadoria por invalidez, e será aposentado aquele que estiver insuscetível de readaptação. A obrigatoriedade de avaliações periódicas, porque a gente chama que a aposentadoria por invalidez ela tem natureza precária, porque as condições podem mudar. Eventualmente, você passou por uma cirurgia, ou surgiu um medicamento novo. Então, poderia, em tese, haver a reversão da aposentadoria ali, caso houvesse a melhora. E a obrigatoriedade de readaptação antes de aposentar. Então, sempre tentar fazer essa readaptação. Até aí foi. Agora, vamos para o cálculo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção nesse cálculo, porque esse cálculo é o cálculo para todas as regras, basicamente. A grande maldade da reforma está no cálculo. E vocês vêm discutir alguma coisa do cálculo na televisão? A gente só fica os requisitos. 65. Nananã. Mas o cálculo, a economia está no cálculo. Vocês vão ver aqui por quê. Olha lá. Se, infelizmente, acontecer essa situação da pessoa ficar incapaz permanentemente para o trabalho, passou pela junta e viu, não, você tem que aposentar, a pessoa não escolheu, aconteceu, certo? Como que vai ser calculado? Média aritmética simples das remunerações e do salário de contribuição de todo o período contributivo desde 94. Então, hoje, como que é? Faz a média das 80% maiores contribuições. 80% você tira as 20% menores lá no começo da vida, aquele seu primeiro emprego, você ganhava. Então, faz uma média ali para aproximar um pouco da sua realidade atual. Hoje faz essa média e depois joga uma proporcionalidade, de acordo com quantos anos você tem no serviço público. A reforma, o que ela faz? A média de 80% maiores vira 100%. Então, aquelas 20% menores que eram excluídas entram para o cálculo. Aí você já diminuiu o cálculo, certo? Aí, a alíquota, que, por exemplo, no regime geral, para mostrar que atinge o pobre, hein? No regime geral é 100%, vira 60%. 60% mais 2% a cada ano que passar de 20 anos de contribuição. Então, significa, se você teve o azar de ficar incapaz para o trabalho e você tem 20 anos de contribuição, você vai aposentar com 60% da média. Essa regra, ou você só vai ter 100% se você tiver a sorte de aposentar, ficar incapaz com 40 anos. Vê se tem sentido isso. Por quê? É até razoável você ter esse cálculo numa programada, razoável. Olha, benefício programado, eu então agora vou aumentar que a pessoa só vai ter 100% da média depois de 40 anos, ok? Só que esse mesmo cálculo eles fazem nos benefícios de risco. Então, a pessoa é penalizada 2 vezes, por ter ficado doente. Agora, se você tiver a sorte da sua incapacidade for acidentária, aí, ó, olha que absurdo, ou doença profissional do trabalho, aí é 100% da média. Ou seja, servidores igualmente doentes vão ter ali violação ao princípio da igualdade ali. Da média total, né? A média atual, não. E aqui, gente, hoje, vocês têm a emenda 70, que tem uma regra de transição para quem entrou antes de 2003, que ainda tem paridade. Aqui não tem regra de transição. É para todo mundo. Não fizeram regra, passou, ficou. Não tem regra de transição para essa aposentadoria por invalidez. No caso,
incapacidade permanente. Então, só vai ter aposentadoria integral quem teve ali 100% da média com 40 anos de contribuição ou, no caso, se tiver aqui o acidente do trabalho. Veja que não está falando nada daquelas doenças graves, não é? Hoje nós temos um rol de doenças graves que elas, pela gravidade da doença, altera o cálculo, né? Ela tira a proporcionalidade. Eu já acho o cálculo de vocês hoje péssimo, o da invalidez, porque no regime geral é 100% da média. O de vocês é a média, 80%, tá? Média. E depois é X 30 avos se for mulher, X 35 avos se for homem. Então, se quando ficou inválido tem 25 anos de contribuição, homem vai ser 25, 35 avos. Eu já acho horrível essa regra. Né? Já é ruim. Imagina, agora ainda vai ficar pior. E aqui, então, a gente tem toda essa discussão do princípio da vedação do retrocesso. Eu não vou aprofundar nisso, é meu tema de mestrado. O que eu defendo é o quê? As regras podem mudar. O direito é dinâmico. As pessoas estão vivendo mais, tendo menos filhos. Mas você tem que ir a partir do risco. Você não pode, por má gestão, ou problemas econômicos, etc., o risco é igual ou pior, e você simplesmente retira o direito, sem nenhuma medida compensatória, que aí você está retrocedendo em matéria de direito social. Então, eu tento analisar sempre o risco. Bem, aposentadoria compulsória. A PEC tirava essa idade mínima da Constituição. Isso foi alterado agora na CCJ, a gente conseguiu tirar isso. Ele botava para a lei complementar futura decidir e manter. O que a PEC faz? Ela desconstitucionaliza, joga para uma lei futura e bota regras de transição. Enquanto a lei futura não vier, fica valendo essas regras de transição, essas regras transitórias e essas regras de transição transitórias. Olha só a insegurança jurídica. E aí, então, as regras transitórias, ficava 75 anos. O que aconteceu é que na CCJ eles mantiveram 75 anos na Constituição, e o cálculo é aquele horrível, média de tudo, depois 60%, mais 2% do que passar 20 anos, e aí depois ainda tem mais uma proporcionalidade em razão de 20. Piora um pouquinho. Reajustes e NPC, isso todas, né? Acaba, a paridade e a integralidade, elas acabaram com a emenda 41, só quem atingia as regras de transição, já nós vamos ver isso. E aqui também alcança o servidor independente da data de ingresso no serviço público. Vamos para a voluntária? Só falta dizer que não pode aposentar, né? Pois é, mas... Vamos lá. Hoje, qual é a situação? A aposentadoria voluntária, vocês têm duas opções. Ou aposenta por idade, ou aposenta por tempo de contribuição e idade. Certo? Porque você já tem idade mínima 20 anos. Então, eu aposento com 65 anos, homem, 60 mulher, na idade, e aí 10 anos de serviço público e 5 no cargo, aí eu vou ter um cálculo proporcional, certo? Proporcional hoje é sempre X anos, 30, 35 avos, tá? A proporcionalidade hoje é essa, não é essa proporcionalidade que vai ser 60%, tá? Bem, hoje, então, eu aposento por idade ou por tempo de contribuição e idade. A partir da emenda 41, a regra para o servidor aposentar é idade e tempo. 5 anos a menos na idade da aposentadoria por idade, então, 60 e 55, 60 homem, 55 mulher, e 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, 10 no serviço público, 5 no cargo. Se eu conseguir esses requisitos, eu aposento com valor integral, 100% da média das 80% maiores contribuições. Essa é a regra geral hoje. Claro que muitos de vocês que entraram antes de 2003 vão tentar fugir dessa para tentar pegar a emenda 47 ou a emenda 41, para conseguir pegar ainda a paridade e a integralidade. A emenda 41, ela vai exigir esses 60 anos, os 35, só que ele fala o seguinte, em vez de 10, ele vai pedir 20 anos no serviço público. 10 na carreira e 5 no cargo. E põe um critério carreira aqui que não tinha.
E vale para quem entrou antes de 2003. E a fórmula 85-95, que é para quem entrou antes de 98, ela faz o quê? Ela autoriza que aqueles servidores que começaram muito cedo no serviço público, então eles têm muitos anos de serviço público, possam, a cada ano de contribuição que ultrapassar esse limite mínimo aqui, ó, de 30, 35, diminuir na idade. Então, se eu preciso 30 e 55, se eu tiver 31, 30 mais 55 dá 85, certo? Então, se eu tiver 31, pode aposentar com 54, somou 85. 32, pode com 53, somou 85. Então, essas são as formas, mas aí você, em vez de 20, tem que ter 25 anos no serviço público, 15 na carreira, 5 no cargo. Então, essas são as formas que a gente tem hoje. A PEC retira essa idade mínima e o tempo de contribuição da Constituição. Ela fala assim, ó, a partir de agora vai ser uma lei complementar. E cria uma nova regra transitória, né? Que é uma só. Ela junta a idade e tempo de contribuição numa só. O que ela faz? Gente, que é igualzinho do regime geral. Aquele fundamento de aproximação dos regimes cada vez maior. Qual é a regra? 62 anos para as mulheres, 65 homens, 25 anos de contribuição, 10 serviço público, 5 no cargo. Aí você fala, que bom, então, de vez de 35, 25. Mas o cálculo é aquele, gente. Lembra daquele? Horrível? O cálculo qual é? 60% mais 2% por ano, que passar 20 anos. Ou seja, você só vai ter 100% da média, que é o que você teria hoje, ó, e mesmo assim da média inteira, não mais a média das 80% maiores, depois de 40 anos de contribuição. Para quem entrou depois do FUNPRESP, até o limite do teto. Quem entrou antes, o limite constitucional. Tá bom? Então, até quem já está no FUNPRESP, que fala, não vou sofrer nada, vai. Numa parte, vai. Não, quem já tem. Direito previdenciário, você sempre analisa se na mudança da lei você já tem todos os requisitos da lei anterior. E essa PEC, tecnicamente, ela veio muito arranjadinha. Eles, na última, não tinham colocado, nessa colocou expressamente. Quem já tiver os requisitos tem direito adquirido. Então, vai ter que ver só o abono de permanência e a contribuição progressiva e a contribuição extraordinária que pode pegar, que eu vou falar já já. Não, gente, calma, por favor, não me batam. Calma aí que eu vou chegar. Então, vamos retomar aqui os requisitos. 65, 62, 25, 10 e 5, regra transitória. Até vocês aposentarem, eu não sei o que vai ser também, né? Porque deixou de estar na Constituição. Aí, olha só. Olha que interessante. Mulheres, presta atenção aqui. Mulheres. A gente está brigando para aposentar antes, né? Depois jornada. Aí a gente consegue. 5 anos, 3 anos, 2 anos. Beleza. Mulheres, 62, homens, 65. Mas o cálculo é igual. Se o cálculo é igual, eu vou ter que ser os meus 60%, ter que ficar 40 anos, eu tenho que começar 3 anos antes para ter o mesmo cálculo que o homem. Entendem? Que o prejuízo está no cálculo. E a gente não está prestando atenção no cálculo. Certo? Não adianta eu brigar o requisito etário se na hora do cálculo é igual. Por quê? Eu vou aposentar antes, mas no valor menor. Que hoje não é assim. Hoje você aposenta 5 anos. A diferença etária que a Constituição autoriza não é uma coisa, outra coisa é a diferença no valor. Certo? E aí, respira agora. Essas idades mínimas, 65 e 62, são hoje. Por quê? Porque eles preveem na PEC o gatilho. O que é esse gatilho? Autoriza que a tal da futura lei complementar, sabe aquela que a gente não sabe o que é? Que ela possa criar um mecanismo automático de aumento dessas idades mínimas, conforme aumenta a expectativa de vida do brasileiro.
Então a gente vai ficar correndo atrás da idade. Eu brinco até, eu até falei com os servidores do IBGE, que o IBGE vai ser o departamento mais importante do país. Ele vai ser assim, um anexo ali da presidência da República. Porque o que eles disserem muda tudo. Não vai precisar nem alterar a lei, gente. Eu acho isso inconstitucional, mas vamos ver. Depois a gente briga se passar. Vamos tentar que não passe. Bem, então, essa nova aposentadoria vai essa idade agora. Daqui até lá, se passar essa história do gatilho, gente, aí a expectativa de vida vai aumentar. Ou seja, tira o caráter programado da aposentadoria. Ela deixa de ser programada. Você desnatura. Ela virou risco também. Deu sorte, dá sorte, na verdade. Bem, então é isso, o cálculo é aquele. Todo mundo entendeu o cálculo? Média da vida inteira, não mais das 80% maiores. E depois 60%. Se você tiver até 20 anos de contribuição, 60%. Se você tem 25, que é o critério que vai ter ali para vocês, 70%. E assim por diante. Só tem 100% depois de 40 anos. Reajuste pelo INPC. E os servidores que entrarem depois dos regimes próprios, os que já entraram com o regime de previdência complementar, é a mesma coisa, mas limitado ao teto. Tá bem? Regra de transição. Gente, olha aqui a pegadinha que fizeram para vocês. Hoje a gente tem algumas regras de transição, não foi o que a gente falou, da emenda 41, da emenda 47? Para conseguir a paridade e a integralidade. Eles fizeram uma única regra de transição para vocês, que é essa. Qual que é essa regra de transição? Servidores, tudo bem, eu vou deixar vocês aposentarem antes dos 65 e 62, tá bom? Desde que vocês, servidores que estiverem até a data dessa emenda, e que me prove ter cumulativamente 56 anos de idade, mulher, 61 homem, 30 anos de contribuição, mulher, 35 homem, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e, tá vendo que tá vermelho? Tá vendo que tá vermelho aqui o E? Não é ou, é E. Somatório da idade do tempo de contribuição, incluída frações, equivalente a 86 pontos mulher, 96 homens. Quando passou a primeira vez, que eu não reparei que era E, achei que era O, né? Quando você deu aquela primeira leitura assim, porque quando saiu essa PEC, já posou. Pai, o que você acha? Já me ligou o governador. O que você acha? E eu lendo lá, pô, passou a forma 86-96. Eu sempre fui super defensora dessa forma 86-96. 85-95, 86-96. Porque eu acho que, se o sistema é contributivo, você vai dar uma relativizada na idade àquele que contribuiu mais. O negócio é contributivo, é inteligente, né? E os amigos meus que estavam na presidência, eu falei, gente, usa a forma 86, 96. Eu, nossa, que bom, né? Aí, gente, depois eu parei para ver. É E. Se é E, significa que 56 mais 30, 61, 35... Ou seja, eu tenho que ter a idade mínima. Não adianta eu ter 31, poder aposentar com 55, 32, poder com 54. Então, para que fizeram isso? Por isso. Essa idade e essa pontuação aumenta ao longo dos anos. Então, uma regra transitória mutante. Regra de transição mutante. Então, eu tenho aqui essa idade, 56... E 61, em 2022, já aumenta para 57,62. E a pontuação, aquela que a gente viu lá, 86,96, ó, certo? Olha o que faz. Ela será aumentada aqui a cada ano 1 ponto, até chegar 100 pontos mulher, 105 homem. E lembrando que essa pontuação pode aumentar se o gatilho... Sabe aquele gatilho? A lei complementar, ó, tá assim, ó, estabelecerá forma como a pontuação será reajustada após o término do período de majoração, quando finalmente chegar no 100, 105. Expectativa de sobrevida da população. Aqui está errado, tinha que ser devida. Porque acontece o seguinte, a expectativa de vida é ao nascer. Sobrevida, né? Depois de certa idade. Tanto é uma coisa que nós mulheres temos que saber, que é um argumento que falam muito para a questão da equiparação homens e mulheres, aí as mulheres vivem mais, né? Se vivem mais, você tem que contribuir mais, e por que você tem que aposentar antes? Não é assim a discussão? Bem,
O regime próprio, até a gente tem situações específicas das mulheres, um pouco mais de... Mas lá no regime geral tem uma desigualdade gigante ainda no mercado de trabalho, então seria uma forma de compensar. Mas o fato é que essa diferença de 7 anos é ao nascer. No Brasil, a gente tem entre 20 e 30 anos uma mortalidade grande de homens. 6 homens aprontam mais. Certo? Então, mais mulheres chegam na idade avançada. Mas quando você pega homens e mulheres, os dois, vamos supor, com 60 anos, e vê a sobrevida, aí é uma diferença de 2, 3 anos. Não é uma coisa é vida e sobrevida. Ok? Então, acho que aqui eles erraram, mas ok. Então, quando a expectativa ali for ampliando, vai aumentando. Isso que a gente precisa saber. Então, o que acontece? Você tem que pegar na mão. Eu já dei várias... a Associação dos Magistrados me consultou na época da migração, migra ou não migra, como é que faz? A gente pegava para ver se passasse a PEC, que ano seria. Por quê? Porque como você tem que sair correndo, então, por exemplo, eu vou chegar na pontuação 86 em 2024. Só que aí que chega no 2024 a pontuação já é 91. Entendeu? É terrível. Bem, então é isso. É uma regra de transição única. E outra coisa, quem aposentar nessa aqui, qual é o cálculo? A média horrorosa lá. E a integralidade e paridade? Que o pessoal mais antigo hoje consegue na emenda 41 e na 47. Só se chegar nos 65 e 62. A PEC fala o seguinte: só vou garantir integralidade e paridade para quem entrou antes de 2003 e chegar na idade mínima. Ou seja, se você se beneficiar de conseguir pegar uma regra numa idade menor, vamos supor, eu tenho esse ano 30 anos de contribuição e 55... Não, eu já estaria direito adquirido. Eu tenho aqui 29 anos de contribuição, certo? E tenho 54 de idade. Passou a reforma, eu tenho direito adquirido? Eu tenho só expectativa de direito. E aí, eu vou ter que correr. Aí, se ano que vem, eu consegui fazer a Fórmula 86, se eu conseguir fazer, quando eu chegar nesse número, vai ser antes dos 62? Vai, mas na média. Você só vai conseguir integralidade se chegar na idade mínima e tiver entrado antes de 2003. Para o resto, tudo, cálculo novo. Aqui, gente, cabe uma crítica técnica. O que é uma regra de transição? É você deixar que uma quantitativo de pessoas que estão no meio do caminho consigam se aposentar com base nas regras anteriores. Nas anteriores. A novidade dessa PEC é que ela te dá uma regra de transição no cálculo futuro. Olha que loucura isso. Não é justo. A gente viu um caso de uma professora que tivesse assim, um dia para aposentar, vai trabalhar mais 17 anos. É umas coisas surreais, assim. Entendeu? Então, as regras de transição precisam ser aprimoradas. Quem alguém estiver vendo, precisa ser aprimorado. Viu? Tem que trabalhar, tem que cair para dentro do Congresso. Agora é a hora. Com argumentos técnicos, mostrando que a gente tem que conseguir construir algo razoável. Bem, a regra de transição, então, ela é perversa com o servidor na transição. Ela aumenta progressivamente a idade na regra de transição, acaba com a integralidade para quem entrou desde 2003 e que tenha menos de 65 e 62, ou seja, elimina as regras de transição atuais, não respeita a expectativa de direito, e ainda tem mais uma pegadinha aqui, que eu também não vi ninguém comentar, que é a integralidade mitigada. Seguinte, servidor, você conseguiu chegar no 65, no 62. Hoje, o que é a integralidade? Eu vou aposentar com a minha última remuneração, certo? Ele falou o seguinte, vai ser, só que não. Se você tiver carga horária variável, vai ser a média dos 10 últimos anos.
Se você tiver vantagens pecuniárias permanentes variáveis por indicadores de desempenho e produtividade, média dos 10 últimos anos. Se as vantagens pessoais permanentes ou os adicionais de caráter individual forem originados da incorporação a remunerações de parcelas temporárias ou exercício de cargo em comissão ou confiança, 30 avos para cada ano completo de recebimento. Então, em cada caso, a depender do seu contra-cheque ali, não vai ser necessariamente a última remuneração. Tá bom? Por isso que a gente chama de integralidade mitigada. E se a gente morre? Porque a gente esquece também que pode morrer, né? É a única certeza. A morte é um risco. É a única coisa certa, mas há uma imponderabilidade no quando, que quando ocorre gera um risco para os dependentes. Certo? A pensão por morte, então, é... O que eles fizeram? Eles resgataram a história do 50%, cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, que eles tentaram fazer isso na MP 664, depois que virou a Lei 13.135, não passou no Congresso, e eles trouxeram de novo. Qual é a crítica técnica que existe aqui? E aqui, até um certo ponto, a gente poderia considerar. Eles falam o seguinte, nenhum lugar do mundo a pensão é 100%, como é no Brasil. Certo? A de vocês já não é hoje. Hoje vai ser até o teto, 100%, que passa do teto, redução de 30%. Ok? Mas lá no regime geral é 100% da média. Só que no regime geral, a gente sabe qual que é a média de aposentadoria no Brasil? Quem sabe? R$ 1.400. Então, hoje, o 100% daria 1.400. Ok? Se joga esse novo cálculo... Vamos ver aqui o que ficaria. Para mostrar, gente, que eu não estou falando aqui em nome de servidor, estou falando país. A gente tem que construir uma reforma que dê sustentabilidade, mas que não traga uma miséria tamanha para a população, porque a Previdência ela serve para ter essa proteção de risco. É um colchão social que a gente tem lá, e nós somos um dos países mais iguais do mundo. Então, a gente tem que conseguir achar um termo aí de preferência com cálculo atuarial. Então, vamos lá. Então, respeitado o limite máximo dos benefícios do regime geral, então, limite, o máximo é o teto. Calma, que vocês vão entrar na transição. O valor será uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Vamos lá. Pai, mãe, 2 filhos, certo? Pai, mãe, 2 filhos. Pai morreu, 50% é a cota familiar, mais 10, 20, 30. Então, vai ser 80% do quê? Se você morreu aposentado, do valor do seu provento. 80% do provento. Mas você morreu ainda ativo. Aí, gente, vamos ver? Não pode chorar. Na hipótese de servidor público em atividade, vai ser esse percentual sobre o valor do provento que teria direito se fosse aposentado por incapacidade, que foi aquele primeiro. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, morreu com 20 anos de contribuição, certo? Acontece. Eu não escolho quando. 20 anos que eu estava lá trabalhando, tal, 20 anos de contribuição. Eu esperava chegar aos 40, morri com 20. O que vai acontecer? Primeiro vai fazer a média da minha vida inteira, depois eu vou colocar 60% disso, só, porque eu só tenho 20 anos de contribuição, ok? Depois ir na proporcionalidade da família. Gente, isso aqui cai para 1/3 do valor, pelos cálculos que eu fiz. E aqui na pensão por morte, não tem limite, salário mínimo. E a gente acha que todo servidor é igual aqui em Brasília, né? Mas tem muito servidor no Brasil que ganha até o teto do INSS. E que você arrochar aqui, vai dar menos que o salário mínimo. E vai poder? Se passar a PEC, vai, porque a pensão pode ser menos que o salário mínimo. Regra de transição. Regra de transição. Cabe para todos, até só quem já está no RPC que não, porque está limitado ao teto do INSS mesmo. A mesma regrinha. Esse aqui eles não abrem mão dessa cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Totalidade dos proventos do servidor falecido acrescido de 70% do que passar o teto. Então, se você fizer essa conta toda e ainda passar o teto, reduz 30%. Certo?
Ou se você estava ativo, ó, olha só, você estava ativo. Aí vai calcular como se tivesse aposentado por incapacidade, certo? É aquele horrível lá. Salvo acidente do trabalho, que é 100%. Aí, se isso der mais que o teto da INSS, reduz mais 30%. O que passa do teto sempre é redutor de 30%. Ok? Depois disso, aí joga dependendo da família. Se for só um cônjuge, por exemplo, vai ser 60%. Ok? E se tiver 10 meninos? O máximo 100%, né, gente? Para mais não pode, só para menos. E aí tem mais. Essa cota familiar aqui, então, ó, valor a cota familiar, sem garantia de salário mínimo. O cálculo é aquele horrível. Eu vou ter várias proporcionalidades. E essas cotas não são reversíveis. Então, você tem lá pai, mãe, 2 filhos, certo? Pai morreu. Hoje, como é que ficaria? Né? Um terço, divide, né? Então, agora vai ficar 50%, 10, 10, 10. Quando um completou 21 anos, essa cota, se fosse hoje, volta para o grupo. É reversível. Com a reforma, ela extingue. Então, eu baixo de 80, baixa para 70, depois baixa para 50, até chegar no 60 e até acabar. Ok? E a duração, que eu não sei se vocês sabem disso, mas já está valendo. Houve uma alteração lá no regime geral, que também foi alterado para o servidor, que é a tal da história do senhorzinho casar com a cocotinha, que é um absurdo, e que o povo casa para poder ganhar benefício. Então, já que tem a fraude, vamos mudar a regra, né? Que todo mundo é fraudador, então a gente muda a regra por causa da fraude. Não é assim que fazem? Aí, o que eles fizeram? Olha, cônjuge, para você, a sua pensão vai ser mais rígida. Você só vai receber se você tiver 2 anos de casamento união estável. Se não tiver, 4 meses. Você recebe 4 meses, tá bom? Só. Se você passou, ufa, 2 anos. Vamos ver sua idade. Aí tem uma tabelinha, tá lá no artigo 222, 8.112. Ah, se você tem até 21 anos, 3 anos. Aí 6 anos, 10, 15, vai aumentando. Só vira vitalícia com 44 anos. Portanto, tratem bem os maridos até 44 anos. Só vira vitalícia com 44. Por que 44, gente? Não faço a mínima ideia de onde tirar esse número. Não tem cálculo atuarial, não. Não sei por que 44. Deu sorte. Ufa, fiz 44. É isso. Então, tem que lembrar que a duração, a PEC faz questão de dizer, vai ser igual ao do regime geral. Ou seja, eu não vou abrir mão dessa temporalidade aí do cônjuge, tá certo? Vocês têm professor aqui, eu pulo. Professor tem regra especial, tá? Vou rapidinho aqui, 60 anos para os dois, então as mulheres tiveram um prejuízo maior. 30 de contribuição com o professor, 10, 5 no cargo. E a regra de transição, 51, 25, 56, 30. E aí, aquela historinha dos pontos, tá vendo aqui? E o ponto vai aumentando também ao longo do tempo. Policial, agente penitenciário, servidor, agentes nocivos. Vocês têm alguém que tem insalubridade aqui? Não, né? O pessoal também da insalubridade tem regra específica. E o servidor com deficiência também tem regra específica. Eu vou pular, então, depois eu passo os slides, quem quiser ver, tá bom? Cálculo, então. A gente já viu. Hoje, né, o patamar mínimo vai ficar só para aposentadoria, não para pensão. A média aritmética, que hoje é das 80 maiores, vira 100%. Depois dessa média, a gente vai ter ainda uma proporcionalidade, que é os 60 mais 2% a cada ano que passar de 20, ou seja, 100% com 40. E aqui eu faço a crítica, e é uma crítica técnica, não se pode usar a mesma regra de cálculo para benefício programado e não programado. Está sendo muito injusto para a pessoa que foi cometida pelo risco. Por isso que o sistema é solidário, porque no grupo o risco dilui. Então, é isso aí que a gente tem que observar. Bem, vamos falar aqui acúmulo de proventos. A vedação
de mais de uma aposentadoria no regime próprio, mais de uma pensão, salvo cargos acumuláveis, e permitiu acumular, porque o Temer estava querendo cortar. Aí o pessoal brigou, falou, não, até 2 salários mínimos eu deixo, não foi? Aí, olha só que para vocês não vai adiantar. Lá no regime geral, talvez sim, mas aqui não. Vou poder acumular pensão do regime geral com do regime próprio, mas com limites, e pensão do regime geral com aposentadoria, do geral ao próprio, com limites. Quais são esses limites? Na acumulação permitida, é assegurado o direito ao valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurado cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, você pega o mais alto, tentem lá, gente. O marido e a esposa. Os dois são servidores, certo? Hoje, um aposentou, o outro faleceu, você vai com a aposentadoria e pensão, certo? Vamos pegar esse mesmo exemplo. 2 servidores, um aposentou, o outro morreu, poderia pegar a pensão, não é? Só se estiver nesses limites. Então, você vai pegar a mais vantajosa, você escolhe. O que é maior, a pensão ou a aposentadoria? É a aposentadoria. Então, da pensão, você vai poder acumular o quê? 80% do valor igual ou inferior ao salário mínimo, se o valor for. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. E 20% do valor que exceder até 4 salários mínimos. Ou seja, né? Então, tem que combinar, gente. E aí, quem vai morrer primeiro? Como é que tem mais valor? Como é? A morte, conta da morte. O fato gerador é o óbito. Então, quem já acumula hoje, já morreu, já aconteceu. Então, são futuros. Abono de permanência, vamos falar uma coisa boa? O que é o abono de permanência? É aquela ajudinha de custo ali, né? Que você podia aposentar. Você podia aposentar. Aí você não bota o pijama e vai para casa e continua trabalhando. Para o Estado, é melhor ter um servidor experiente aqui trabalhando do que você em casa e ele botando outro no seu lugar. Então, ele te devolve o valor da contribuição previdenciária, certo? Esse que é o abono de permanência. Hoje, como que está na Constituição? Artigo 40, parágrafo 19, se eu não me engano. O servidor fará jus, certo? A PEC bota assim, o servidor poderá fazer jus. Quando ele bota poderá, quer dizer o quê? Há um abono, presta mais atenção aqui, ó. Poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da contribuição. Hoje será devida no valor. O que quer dizer, então? Pode falar, ó, gente, nós estamos sem grana, agora o abono de permanência não é mais 11, ou não vou pagar, né? E servidor privilegiado mesmo, ficar pagando, não é assim? É isso. Bem, e aí eu disse a vocês que desconstitucionaliza direitos, mas cria obrigações constitucionais, né? O que a PEC faz? Ela bota no texto da Constituição, para lá na frente a gente não dizer que essa lei complementar a lei inconstitucional, então eles já tiveram cuidado de pôr no bojo da Constituição a seguinte regra, olha, eu autorizo daqui na Constituição que os entes da federação criem, além das contribuições ordinárias progressivas e escalonadas para o custeio dos regimes previdenciários, as contribuições extraordinárias a serem cobradas do servidor. Mas olha só, servidor, essa extraordinária depende da comprovação da existência de déficit. Lembra que eu falei lá na frente que vai dar déficit, é óbvio que vai dar déficit, e vai dar déficit até uns bons anos porque mudou o sistema? Provou isso aqui, no outro dia vai ter déficit. Certo? Se tiver déficit, para equacionamento atuarial. Gente, eles estão fazendo lógica de previdência privada. A previdência privada é que é assim. Não tem a solidariedade. Então, nós somos aqui, fazemos parte de um fundo, cada um contribui, certo? Deu déficit, a gente deu como se fosse um condomínio. Vão ter que equalizar aqui.
Então é o seguinte, já que o servidor está dando déficit, vocês pagam, vocês são do condomínio. É isso que eles estão fazendo. Só que não está falando que ele, Estado, abriu mão de uma receita, que ele que mudou a regra, ele que não fez uma boa gestão. Ou seja, achou o mecanismo perfeito para vocês pagarem a conta do déficit. E aí, pode ainda fazer de segregar em massas. Então, de acordo com a condição do servidor, o histórico contributivo, regra de cálculo, o valor de base de contribuição. Daqui a pouco vai ter vários institutos aqui, sei lá como é que vai ficar isso. Depender da carreira que tiver mais lobby, não sei como é que vai ser. Aí, olha só, os aposentados, coitados, não tem nem o que escolher aqui. Excepcionalmente, no prazo máximo de 20 anos, 20, poderá ser autorizado, conforme lei complementar, aquela futura horrível, que o ente federativo amplie a contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas por período determinado, máximo 20 anos, e para fins de equacionamento do déficit atuarial do regime próprio. Ou seja, a reforma atinge direito adquirido de quem está lá atrás. E por que eles estão fazendo isso? Porque na contribuição do inativo, eu lembro que nessa época eu briguei até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente não conseguiu mudar, o Supremo falou o quê? Que se eu mudar, mudou, é tributo. Ninguém está imune a uma nova tributação. Então, como é que fica aí para vocês se situarem? É como se fosse imposto de renda, certo? Aquelas que vão acumulando. Então, fala que vai ser de 7... Aí foi muito inteligente do governo também, porque eles baixaram de 8 para 7,5, porque lá no regime, essa mesma tabelinha, eles estão fazendo no regime geral. O regime geral começa com 8. E aí, quem está no salário mínimo fica 7,5. Então, qual é a propaganda política que eles estão fazendo? Que é uma reforma justa, que não atinge o pobre, que o pobre vai pagar menos. Perfeito, gente, é perfeito. E aí, então, eu vou ter aqui uma economiazinha aqui, ó, na verdade, um prejuízo para o governo, no caso, de baixar de 8 para 7,5, mas, em compensação, eu vou aumentando. Ou seja, é uma reforma justa. Quem tem mais, contribui mais. E aí cola, gente, cola, porque ninguém entende nada. E aí, como ela tem a progressiva e efetiva, ela vale de 7,5 a 22. Aí você vai aqui, na verdade, a que vale é essa aqui, ó. Certo? Então, se você está aqui recebendo 15 mil, vai passar a pagar 14. Você está 21, 16. Aí, assim, ok? Isso pode mudar depois, que vai ser lei, não é? Capitalização. Vou acabar com isso aqui. A Constituição também, porque é um tema importante a gente entender essa história da capitalização, se é boa, se é ruim, o que é... Hoje, a gente tem o regime público e o regime complementar. Público, obrigatório, regime geral, regime próprio. E eu tenho o complementar facultativo. Então, hoje, por exemplo, regime geral, a pessoa contribui até R$ 5.639,45. Se ela quiser aposentar com mais que isso, ela vai para a Previdência Complementar de forma facultativa. A Previdência privada no Brasil, ela é de capitalização obrigatória. Então, diferentemente da pública, que é o modelo de repartição, o que é essa repartição? O dinheiro que entra já é gasto com o pagamento das despesas, certo? Fluxo de caixa, entra e sai. A capitalização, como o nome diz, você vai verter aquele fundo, ele vai ser capitalizado no mercado financeiro. Se ele foi feito de forma eficiente, né, com a técnica, sem politicagem, etc., pode até dar um valor bom. Se também não tiver nenhuma crise mundial, quebra de bolsa, né, porque existe interferência dos mercados internacionais. Mas, se não der também, não deu. Certo? Então, é risco. O risco é maior para o bem e para o mal. E a repartição, ela vai ter essa outra característica, que é uma forma mais imediata, o dinheiro entra e sai. Qual que é bom, qual que é ruim, qual que é melhor, qual que é pior? Nenhum dos dois, são diferentes. Na repartição, eu tenho que ter o cuidado de ter um volume entrante, né, igual ao que sai, ou maior. Né?
Aí a discussão naquela da pirâmide, que a população ativa vai ficar menor que a inativa, etc, etc. Que eu entendo que a Constituição na Seguridade Social já deu a solução. Qual foi a solução que ela deu? Não fica dependendo só de contribuição do empregado e do empregador. Diversifica. O que importação tem a ver com envelhecimento da população? Nada. O que jogar na loteria, concurso de prognóstico tem a ver com envelhecimento da população? Nada. O que lucro das empresas tem a ver com envelhecimento da população? Nada. Então, lá na Seguridade Social, diversificou. Mas aqui vocês não têm. Vocês só têm qual contribuição? Quais contribuições? Empregado e o empregador. E aqui, eu não falei aqui nos slides, e ninguém está comentando, às vezes o que não fala pode até ser, né, mais importante. Eles, em algum lugar, falam assim, a contribuição hoje da União, que é contábil, né, ela não pega e bota mesmo, vocês pagam 11, ela paga 22, certo? Com a reforma, fala assim, a contribuição do ente, que será até igual a do servidor, eles estão diminuindo de 22 para 11 e criando para vocês contribuição extraordinária e progressiva. Tá? Bem, então, o que eles falam? Olha, autoriza que futura lei complementar institua previdência social capitalizada, em que eu vou ter a modalidade de contribuição definida, ou seja, a contribuição definida é que eu sei quanto eu estou contribuindo, mas eu não sei quanto eu vou receber, depende da performance ali na aplicação. Caráter obrigatório para quem aderir, com previsão de conta vinculada para cada trabalhador, reserva individual para o pagamento do benefício, sendo vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte do ente federativo. Então, aqui a gente confronta dois modelos, capitalização e repartição. Veja, eu posso ter um modelo de repartição capitalizado, certo? Você tem várias outras formas. O que me preocupa só da gente sair da repartição, eu posso ter uma repartição capitalizada, ou seja, o que sobra a gente aplica para quando não tiver. O que me preocupa da gente partir para a capitalização individualizada é que, matematicamente, a gente conseguiu, ao longo dos anos, perceber a noção do risco e perceber que o risco que atinge o outro pode me atingir e vice-versa. Então, a pessoa deu azar de ficar incapacitada para o trabalho, poderia ter acontecido, teve um acidente, poderia ter acontecido qualquer um. Então, a solidariedade é um instituto muito refinado, que a gente demorou muitos anos e séculos, porque a gente imitou isso, a gente não inventou, para chegar. Que aí eu perceber isso. E se a gente parar para pensar, no grupo, o risco dilui. Pessoal, qual é a probabilidade de todos nós ficarmos doentes aqui no mesmo dia? Alta, média, baixa, muito baixa? Hã? Baixa. Todos em Brasília, maior ou menor? Todos no Brasil. Concordam comigo que no grupo o risco dilui? Então, qual que é a lógica da repartição? Eu obrigo as pessoas, todo mundo a contribuir, sob diversas fontes, só que o risco ocorre pontualmente. Então, matematicamente, eu consigo proteger mais pessoas numa maior quantidade de riscos. Que eu sozinho, na minha conta individualizada, pode até ser, se não acontecer nenhum risco, deu tudo certo, graças a Deus, cheguei lá depois de 40 anos contribuindo, não teve nenhum problema, as minhas aplicações foram perfeitas, não teve nenhum erro, nenhuma queda de bolsa nos 40 anos. Pode até ser que dê um valor maior, mas sou eu comigo mesmo. Atualmente, você não consegue proteger a quantidade de riscos que o modelo solidário consegue. E é por isso que, na Constituição, eles colocaram assim, ó, esse novo regime capitalizado terá diretrizes: capitalização, contribuição definida, garantia de um piso básico não inferior ao salário mínimo por meio de fundo solidário. Porque ele já sabe que o capitalizado individualmente não consegue o que o solidário consegue. Certo? Então, eu tenho um pouco de receio de como vão fazer isso, porque num país desigual como o nosso, num país que tem tanta falta de educação previdenciária, educação financeira,
Isso aqui pode ser um desastre. Teve um estudo da OIT, não sei se vocês chegaram a ver, de 31 países que capitalizaram sua previdência pública, 18 já reverteram. Até porque tem um custo de transição muito alto. Por quê? Se eu faço um corte, a partir de amanhã as pessoas vão contribuir para uma conta individualizada, quem vai pagar o dos anteriores? Quem vai pagar? Então, esse custo da transição, o governo não apresentou esse cálculo. E eu receio que pode dar até mais que 1 trilhão nos 10 anos aí que a gente quer economizar. Então, é um tema muito delicado. Hoje, eu até vi uma proposta do aquele deputado Mauro Benevides. Ele até tem uma mais... achei mais interessante. Ele fala assim, a gente baixa o teto do INSS de 5 para 4, mantém repartição, capitaliza a diferença para investir, para ter investimento, com o empregador obrigando o empregador a contribuir, porque o Chile não obrigou o empregador a contribuir, né? Então, ficou a pessoa sozinha. E a gente cria um outro pilar solidário. Então, eu não li ainda, mas assim, eu achei, pelo menos estão pensando o tema, né? Porque aqui a gente corre o risco de retroceder. Aí é meu livro mesmo. Meu livro precisa vai ter capítulo, vai ter vários volumes na próxima edição, porque a gente vai retroceder há séculos atrás, cada um por si. Porque a gente pensa, né? A gente fica tão indignado. Quer saber? Era bem melhor o governo me dar a parte dele, a minha. Eu aplicava, que eu garanto que eu ia conseguir melhor. A gente fala assim. Só que não, se desse tudo certo, entendeu? Porque o risco dilui no grupo. Bem, então é isso. Então, aí vai ter... aqui eu quero chamar a atenção mais uma coisa. Então, vai garantir só piso básico, salário mínimo, gestão... Olha aqui, ó. Por que o mercado financeiro está tão interessado na reforma da Previdência? Gestão de reservas de entidades de previdência pública e privada. Isso aqui, ó, é a única coisa que eles não podem abrir mão na reforma para o mercado financeiro. É isso aqui, ó. Livre escolha da entidade, impenhorabilidade, possibilidade de uso compulsório, possibilidade de contribuição patronal. Não é nem obrigatoriedade, é possibilidade. Então, eu aqui faço uma consideração que eu vejo que a capitalização tem suas vantagens e desvantagens, a repartição tem vantagens e desvantagens, só que é um assunto muito sério e toda mudança de paradigma ali, a gente tem que ver se a gente tem condição para isso, se a gente tem educação previdenciária para isso e se a gente tem condições de fazer essa transição até. Riscos da capitalização. E aí, gente, a solução vai ser sempre o quê? Cobrança de contribuição extraordinária. Ok? Fica obrigatório a previdência complementar para todo o Brasil, para os estados que ainda não fizeram, e deixa de ser pública, tá? O FUNPRESP poderá não ser mais público, poderá ser ali, quem gerir a carteira ali pode ser uma entidade aberta. Ok? Poderá ser administrada claro, com licitação, certo? E aí, aqui me preocupa isso, porque previdência privada a gente não dá para brincar. Pra vocês terem uma ideia, quando eu falei para vocês que a atuária, por mais mal gerido que seja, o setor de atuária do governo federal foi extinto no governo Collor, né? A privada não faz uma vírgula sem cálculo atuarial. Porque sabe, não dá para brincar no mercado financeiro, né? Então, aqui vai ter que ter uma maior fiscalização. Eles não conseguem fiscalizar os regimes próprios hoje no Brasil todo. Imagina ainda tendo previdência privada, obrigatória. Vai ser, ou investe aqui, contrata mais servidor para poder fazer a fiscalização. Vão contratar? Vão? Terceiriza, né? Acaba aquela aposentadoria especial atividade de risco, fim. Não sei se vocês lembram que a contribuição do inativo, você continua pagando da aposentadoria o que passar do teto, certo? Existe uma regrinha lá que foi incluída, acho que foi pela emenda 47, que se a pessoa tiver uma doença incapacitante, ela só vai contribuir do que passar 2 vezes o teto, já que ela tem mais gasto. Isso foi extinto também. Acaba com as regras de transição da emenda 41 e 47, só quem já tiver os requisitos. Mas você vê que a contribuição pode vir, quem já tem os direitos adquiridos. Então, gente, eu vou finalizando dizendo o seguinte, aqui não é uma verdadeira reforma, mas alteração de direitos para economizar. Porque não me veio cálculo atuarial,
não me veio regras razoáveis, considera benefício programado igual não programado, o cálculo, de onde tirou aquele cálculo. É até difícil, porque eu não sei de onde veio, de onde surgiu. A sensação que eu tenho foi exatamente essa preocupação financeira, que faz parte. Acho que algumas mudanças a gente tem que fazer mesmo, mas achei que foi demais. E vai atingir o pobre, sim. Vamos falar a verdade? Vai atingir o pobre, sim. Para o servidor, responsabiliza ele pelo déficit, né? Criando ali... E vocês, na verdade, estão no orçamento fiscal, vocês não estão na Seguridade Social, e a PEC abre caminho, eu acho que no caminho, no futuro, vai ser tudo regime geral, não vai ter mais nem regime próprio. Porque eles querem ter só um. Desrespeito, desmotivação futuros servidores, desrespeito às regras de transição das emendas anteriores, cria a contribuição ordinária progressiva e a extraordinária, que vai atingir, inclusive, aposentado e pensionista, desconstitucionaliza direitos e cria espaço para a capitalização da Previdência Pública. Desconsidera o histórico do servidor, que realmente tem um tempo da coisa mudar, né? Não resolve os problemas estruturais do regime próprio, mas, às vezes, até intensifica, porque não consegue controlar nem o regime próprio, imagina ainda tendo previdência privada. E ali, então, gente, aqui é o que eu falei para vocês. O sistema do servidor público, que é regime de repartição, haverá diminuição da arrecadação dos servidores atuais, porque eles estão contribuindo até o teto, ok? E ali, essas contribuições que serviriam para pagar os inativos que estão nas regras anteriores, vai dar déficit. Isso não tem como não dar, né? Então, isso vai se intensificar durante uma geração inteira até equalizar ativos e inativos. E aí, a solução que eles deram é jogar para vocês. Então, eu sei que só trouxe notícias horríveis, mas acho que está em tempo ainda da gente tentar ir lá, conversar, tentar melhorar. A gente tem feito esse trabalho, os institutos, agora mesmo está tendo uma discussão na OAB, nós estamos tentando... Tem alguns deputados e senadores interessados em entender, a gente tem tentado explicar, mas, se passar desse jeito, efetivamente, os servidores ali têm um cenário muito incerto, principalmente com esses gatilhos e essas situações. Agradeço. Pessoal, muito obrigado, doutora Thaís, por ter nos atendido. A palestra foi muito elucidativa. Eu queria dizer que a gente não tem tempo para perguntas, porque todo mundo aqui tem horário, mas a doutora Thaís está deixando aí os contatos dela, ou vocês podem também encaminhar eventuais dúvidas para o e-mail do Síndico Itamaraty, que a gente reencaminha para elas. Tá bem? Ficamos combinados assim, porque ainda temos um pequeno coquetel ali fora. Mais alguma coisa, Camila? O vídeo será disponibilizado depois no YouTube, então vocês podem fazer esse compartilhamento dessas informações para os diversos grupos, colegas, etc. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez, doutora Thaís. Convido a todos para um pequeno coquetel aqui fora. Obrigado.